tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é a Amanda e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre os livros que eu li em fevereiro e março de 2014. E esse vídeo tá saindo em julho. A Amanda fazendo alguma coisa atrasada na vida. Que novidade. Só que não. Pois é, demorei, mas tô aqui. Juntando fevereiro e março, eu não li muita coisa, então por isso eu vou falar das leituras desses 2 meses juntos. E tem texto já sobre todos os livros que eu citar aqui nesse vídeo, já tem texto sobre todos eles lá no blog. Então se você quiser ler o que eu escrevi sobre esses livros, é só acessar lá, www.lendocomentando.com.br, beleza? Eu comecei o mês de fevereiro lendo O Histórico Infame de Frank Lundy Banks. Eu recebi esse livro de surpresa, ele foi publicado pela editora Seguinte, que é um selo da Companhia das Letras, e na época em que ele foi lançado, ele foi mandado, acredito, para todos os parceiros. E o que me fez ficar com vontade de ler o livro foi, junto com o livro, veio uma espécie de carta, né? Que foi me mandada pela Diana. A Diana é quem cuida das parcerias com a Companhia das Letras. E aqui ela falou um pouco em alguns parágrafos o porquê que ela gosta do livro. Então foram os comentários da Diana que fizeram com que eu ficasse com vontade de ler o livro. Esse livro conta a história da Frank. Ela é uma adolescente de 14 anos e ela, aparentemente, antes das férias de verão, ela era apenas uma garota comum. Ela não chamava muita atenção por ser muito bonita, mas ela também não era muito feia. Ela não era a mais inteligente do mundo, mas ela também não era burra. Porém, chegaram as férias e a Frank mudou. Mas as mudanças que aconteceram com ela não foram somente físicas, então ela deu uma encorpada, ela virou assim meio que um mulherão. Mas também surgiu em Frank uma mudança nas ideias, vamos colocar assim. Aí quando ela volta pra escola para começar um novo ano, ela começa a atrair a atenção dos rapazes. E ela acaba atraindo a atenção do Matthew, que é um dos garotos mais populares da escola, se não o mais popular. E eles acabam começando a namorar. O pai da Frank estudou nessa mesma escola que ela estuda, e ela sabia que o pai dela fazia parte da sociedade secreta dessa escola, que existe até hoje. Então, quando ela começa a namorar o Matthew, ela acaba descobrindo que ele também faz parte dessa sociedade secreta, que se chama Leal Ordem dos Bacês. E é uma sociedade que só admite garotos. Quando a Frank, então, descobre que o namorado dela faz parte dessa sociedade, ela descobre que alguns amigos do namorado também fazem parte da sociedade. E a Frank fica meio obcecada com isso. E não porque ela tá com ciúme do namorado nem nada. É porque ela vê como a sociedade faz bem pro namorado e pros amigos, sabe? Ela vê como eles são realmente cúmplices, como eles têm um vínculo, uma lealdade entre eles. E ela acha isso legal. E ela fica incomodada com o fato de por que ela é privada disso, porque ela, sendo uma garota, não pode fazer parte da sociedade. E aí ela começa a fazer algumas coisas. Os principais acontecimentos da história são essas ações que a Frank vai fazer em relação a isso. Com as ações dela, com as atitudes dela, ela só quer mostrar que ela também é capaz, que ela também é inteligente, que ela também pode fazer as coisas que o pessoal da sociedade faz. Não é falado claramente no livro que a Frank era uma feminista, mas pelas atitudes dela, dá pra ver que é isso que ela estava lutando. Talvez ela nem soubesse que era por isso que ela estava lutando, mas ela queria igualdade de direitos, ela queria também poder fazer parte daquilo. Ela via que era uma coisa legal e por que ela estava sendo privada disso, e outras pessoas também sendo privadas disso, outras garotas, né? Eu gostei do livro, eu gostava da Frank e eu gostava da motivação dela, o que levou a Frank a querer fazer alguma coisa. O que não me fez gostar muito do livro é que eu não gostei da forma como a Frank agiu de fato. Então ela tinha uma motivação muito válida, mas aí com a forma que ela escolheu pra agir, eu não gostei. Que as atitudes da Frank eram muito egoístas, a meu ver. A Diana, inclusive, fala isso aqui nessa cartinha que ela mandou. Ela fala que talvez a gente não concorde com as atitudes da Frank, mas afinal de contas ela era uma adolescente, não sei o que, e tá, tudo bem. Mas eu não acho que isso justifica, porque eu não achei que foi condizente, sabe? A Frank, pelo que é falado pra gente na história, ela era inteligente. E eu acho que ela tinha muitos outros caminhos pra seguir, pra fazer alguma coisa, mas ela foi pelo mais egoísta. Então não é que eu acho que ela não deveria ter agido, eu acho que ela deveria ter feito alguma coisa assim, mas não da forma que fez. Eu acredito que pra que você
faça coisas, para que você veja mudanças, você não tem que necessariamente decepcionar outras pessoas. Dependendo da coisa que você quer fazer, talvez seja necessário você deixar algumas coisas e algumas pessoas para trás. Às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa para conseguir outra. Mas não era o caso. Eu, pelo menos, não acho que era o caso. Inclusive, eu acho que se ela tivesse pensado um pouco e tomado atitudes diferentes, ela teria obtido resultados muito mais positivos. Que eu acho que ela não teria desapontado algumas pessoas e ela teria conseguido um retorno mais positivo com as mudanças que ela queria ver acontecer. É um livro legal? Sim, é um livro legal. A Frank é uma adolescente diferente, como eu disse, ela tem ideias, ela tem vontades, ela não fica presa a parâmetros e ela não fica acomodada. Se você quer ler aí livros com personagens adolescentes, talvez você goste de ler o Histórico Infame de Franklin Ludow Banks. Depois eu li Reiniciados, da Terry. Esse livro é o primeiro de uma trilogia distópica. Quem acompanha o blog ou o canal talvez saiba que eu adoro distopias e saber que um livro é distópico já faz com que eu tenha vontade de lê-lo. Então, o meu interesse no Reiniciado surgiu quando eu soube que era uma distopia, ponto. Já quis ler. A história se passa no ano de 2054, contextualizando vocês sobre a sociedade que a gente encontra nesse livro. Nos anos de 2020, aproximadamente, os anos que vieram depois dele, foi um tempo que estavam acontecendo muitas manifestações. Manifestações de estudantes, principalmente. E no início eram manifestações pacíficas, mas com o tempo isso acabou saindo um pouco do controle. Então surgiu o movimento da lei e da ordem, que eram os chamados lordeiros. E o que isso pregava? Tolerância zero a atos de rebeldia. E qual foi o método encontrado para lidar com as pessoas que agiam com violência ou praticavam algum ato rebelde? Eles eram reiniciados, por isso o título do livro. O que é ser reiniciado? Quando você é reiniciado, você tem a sua mente completamente apagada. Sua memória, tudo que você tem aqui, vai ser apagado e eles vão inserir uma nova pessoa dentro de você. Então você vai ganhar um novo nome, você vai ganhar uma nova família e você vai ter que reaprender tudo. Reaprender todas as palavras, saber que isso é uma janela, isso é um livro, isso é uma câmera. Então, é como se você fosse um bebê. O livro é narrado em primeira pessoa pela Kila, ela tem 16 anos e ela acabou de ser reiniciada. A Kila sabe que, para você ser reiniciado, você precisa oferecer algum risco para a sociedade. Mas uma coisa que acontece é, nenhum reiniciado sabe o real motivo de ter sido reiniciado. Então ele sabe que, olha, eu fui reiniciado, então o meu eu antigo era um eu perigoso para a sociedade, mas eles não sabem o que é que eles fizeram para que eles fossem considerados perigosos. Quando um reiniciado completa 21 anos, aí sim ele tem o direito de saber. Ao completar 21 anos, ele pode escolher saber por que ele foi reiniciado, ou se ele não quiser saber, ele também tem essa opção. Eu achei meio falha essa ideia de ser reiniciado. Imagina que você, que está aí me assistindo, foi reiniciado. E você sabe que as pessoas só passam por esse processo quando elas oferecem algum risco para a sociedade. E eu te pergunto, você não ia querer saber que diabo você fez no passado que foi tão perigoso para que você tenha precisado passar por isso? Claro que todo mundo ia querer saber, gente. Todo mundo ia ficar curioso. Será que eu matei alguém? Será que eu roubei? Será que eu fui um terrorista? A meu ver, para que essa coisa de reiniciado realmente funcionasse, a pessoa não poderia saber que ela foi reiniciada. Ela teria que pensar que ela foi aquilo desde sempre. Ela não poderia saber que existiu um eu do passado que era perigoso. Não pensem que eu estou defendendo a ideia de fazer isso com as pessoas, gente. Não é isso. Mas no contexto do livro, para que a coisa fosse mais eficiente, eu acredito que as pessoas não poderiam saber que elas passaram por esse processo. Todo reiniciado, ele é obrigado a usar um nivo. E esse nivo é uma espécie de pulseira, uma espécie de relógio, e a função dele é medir o grau de felicidade da pessoa. E você não pode deixar que o seu nível caia muito.
Se seu nível cair demais, você pode ter convulsões, você pode desmaiar, e se cair muito, 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 você pode até morrer. Então, se você vê que seu nível tá caindo, você tem que fazer alguma coisa para que ele suba. Aquila, por exemplo, ela come chocolate quando ela vê que o nível dela tá baixando, ela come um chocolate, porque aquilo faz bem pra ela e faz com que o nível suba. Esse livro me lembrou um pouco Laranja Mecânica e Admirável Mundo Novo. Me lembrou mesmo, gente. Não tô falando que isso aqui é uma cópia. Me lembrou Laranja Mecânica por esse motivo da ultraviolência. Porque os lordeiros veio esse movimento da lei e da ordem, porque estavam tendo muitas manifestações, violência, gangues. E em Laranja Mecânica é assim também. E lembra um pouco Laranja Mecânica também pela forma drástica que eles tentam resolver o problema. Aqui a gente tem isso, né? Você é reiniciado. E em Laranja Mecânica é aquele procedimento do Ludovico que a gente vê. Coisas muito fortes sendo impostas a essas pessoas como se para curá-las. E me lembrou Admirável Mundo Novo por conta desse nível. Porque esse nível, como eu disse, ele é justamente para medir o grau de felicidade das pessoas, dos reiniciados especificamente. Em Admirável Mundo Novo, a gente vê isso com o Soma, que era uma espécie de remédio, uma espécie de droga que eles tomavam. Quando as pessoas estavam se sentindo mal, estavam se sentindo indispostas, elas tomavam esse Soma e voltavam a ficar bem. Então, são sociedades que parecem não admitir a infelicidade e a tristeza. Se vocês não leram esses dois livros, Laranja Mecânica e Admirável Mundo Novo, recomendo muito que leiam. Aquila, que é quem narra a história pra gente, por algum motivo ela é diferente dos outros reiniciados, porque ela consegue pensar por si mesma. Então o tempo todo isso é dito pra gente no livro, aquilo é diferente, aquilo é diferente. Inclusive ela fica pensando isso, aquilo é diferente, aquilo é diferente. E o que me incomodou é que isso é dito o livro inteiro, aquilo é diferente, aquilo é diferente, e a gente não sabe o porquê ela é diferente. Não é porque o livro faz parte de uma série, de uma trilogia, que você tem que simplesmente jogar as coisas na cara do leitor no primeiro livro, no segundo livro, e explicar só no último, sabe? Não é necessário. Você pode muito bem ir explicando as coisas desde o primeiro livro. Se você tiver realmente história pra contar em uma trilogia ou em uma série, outras coisas vão acontecer nos outros livros, né? Mas enfim, essa sou eu, talvez esse tipo de coisa não te incomode. Algumas coisas na história não foram muito críveis pra mim, eu ficava lendo e ficava... tá estranho isso aí, não me convenciam, sabe? Por exemplo, Aquila entende algumas coisas assim, do nada. Um reiniciado, como eu disse, é como se fosse um bebê, ele tem que reaprender tudo. Ela não sabe coisas básicas, mas ela consegue ter conversas muito complexas com outras pessoas e entender tudo que eles estão falando. Mas enfim, como eu disse, é só o primeiro livro da trilogia. Talvez a autora tenha deixado para explicar tudo nos próximos, porque pouquíssima coisa é explicada de verdade nesse livro. Eu até compreendo, tudo bem, apesar disso me incomodar. Eu acho que as explicações, mesmo que de leve, podem começar a aparecer nos primeiros livros para que o leitor até possa criar teoria, sabe? Eu fiquei meio na dúvida se eu vou continuar ou não lendo a trilogia. Não é que eu tenha desgostado totalmente da história, eu achei a ideia legal, por mais que tivesse esses furos, né? Pelo menos eu vi como furos. Se eu ler os próximos livros, eu conto pra vocês o que eu achei. Se você gosta de distopia, ficou interessado, lê aí e me conta o que é que você achou depois. Eu também li Sua Voz Dentro de Mim, da Emma Forrest. Esse livro é uma autobiografia e eu não vou falar muito sobre ele, ou eu não vou falar nada sobre ele, porque tem vídeo já só sobre esse livro aqui no canal. Eu postei já faz algum tempo, então se você tiver ficado interessado, dá um pulinho lá no vídeo e assiste pra ver os meus comentários a respeito desse livro. Mas é um livro que eu recomendo, eu gostei muito, muito, muito de ter feito essa leitura. Eu li também o Diário de Helga, da Helga Weiss. Esse é um diário de guerra, é o diário da Helga, que ela foi uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. A Helga nasceu em 1929 e os relatos dela, nesse livro aqui, começam no ano de 1938 e vai até 1945. Então a Helga era uma criança quando ela começou a escrever nesse diário e continuou escrevendo aí, né, até a sua pré-adolescência e adolescência. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, a Helga ainda está em Praga, ela nasceu em Praga, então nessa primeira parte é quando ela ainda está na casa dela, mas foi quando começaram as restrições aos judeus. Então ela teve que parar de frequentar a escola que ela frequentava,
tinha os lugares certos que eles podiam ir, tinha a hora certa que eles podiam ir no supermercado. Então, nesses momentos, a Helga já começa a escrever nesse diário e a gente já tem relatos dela sobre isso. A segunda parte do livro é quando a Helga chega em Terezin. Já na terceira parte não tem um lugar específico em que ela tá, mas é quando eles estavam indo para campos de concentração. Então tem um momento que ela foi para Auschwitz e ela também passou por outros 2 campos de concentração, que eu não me lembro o nome agora. Mas então o livro é isso, gente, é um diário de guerra de uma criança ou uma pré-adolescente, né? Porque ela escreve durante anos nesse diário. No próprio prefácio do livro, que foi escrito pela Helga em 2012, ela diz que ela quis que a escrita fosse mantida o mais fiel possível. Então é uma escrita bem simples, afinal de contas, ela era bem nova quando ela começou a escrever aqui. Ela não quis alterar o texto, ela não quis deixar a escrita mais madura. Eu pensei que eu fosse me emocionar mais com a leitura, eu confesso pra vocês. Eu me emocionei sim, a leitura mexe com a gente, né, ler esse tipo de coisa, mexe comigo. Mas como é narrado por uma criança, né, a Helga era bem novinha, eu pensei que eu fosse me emocionar mais com os relatos. Mas eu não me emocionei tanto como eu pensei que aconteceria. Mas não quer dizer que eu não tenha me emocionado nada. Pra quem gosta disso, pra quem gosta de histórias reais, pra quem gosta de ler diários, pra quem gosta de ler coisas sobre guerra, sobre esse momento histórico, recomendo muito que leiam o Diário de Helga. E por fim, o último livro que eu tenho pra comentar com vocês é O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Esse livro tem essa capa, mas felizmente isso sai. E a capa do livro é assim, muito mais bonita e é em capa dura. Essa edição é linda, linda, linda. Eu finalmente consegui ler O Grande Gatsby. Já tinha muito tempo que eu tinha vontade de ler esse livro. Eu não sabia quase nada da história. Eu não sabia o que eu ia encontrar aqui nesse livro. E que bom que não, foi bom ter tido essa surpresa. Por mais que o nome do livro seja O Grande Gatsby, quem narra a história pra gente é o Nick. O Nick, ele é de classe média e ele acabou de se mudar para uma região próxima a Nova York que tem muitos casarões gigantescos. Então ele acaba alugando uma casinha modesta ali e um dos vizinhos do Nick é o Gatsby, que mora em uma dessas mansões enormes ali da região. O Gatsby é um cara misterioso, ele dá festas luxuosíssimas com certa frequência, então a casa dele vive cheia de pessoas. As pessoas que vão lá não o conhecem bem. Ele não é verdadeiramente amigo dessas pessoas. E existe certo mistério em relação à fortuna do Gatsby. Então as pessoas ficam cogitando de onde veio o dinheiro dele. E muitas pessoas cogitam que ele vendia bebidas, porque na época em que a história acontece é a época da lei seca. Então acredita-se que a fortuna dele veio daí, dessa venda ilegal de bebida. Então o Nick, que narra a história pra gente, ele é primo da Daisy, detestável Daisy, e ela mora em uma dessas casas também nessa região. Então, né, por cortesia, ele acabou de se mudar para aquele lugar. Não é como se ele fosse nosso amigo íntimo da Daisy, não. Ele vai lá visitá-la. E aí o Nick acaba meio que caindo de paraquedas nesse mundo de glamour. E assim ele acaba conhecendo o Gatsby também. E ele acaba se tornando amigo do Gatsby. Sim, eu acreditava na amizade do Nick e do Gatsby. Porque quando eu comecei a ler esse livro, gente, e essa sensação, ela durou bastante. Eu ficava com aquela sensação de, puta merda, é isso que eu vou ler, Sr. Fitzgerald? Porque só parecia que eu tava lendo uma história de um monte de gente que não tinha nada pra fazer, a não ser dar festa, e de um monte de casal mesquinho e adúltero. E aí eu falei, mano, Gossip Girl, estou assistindo Gossip Girl, casais trocando, um quer tá com esse, mas que ele tá com outro, e esse que tava com outro agora tá com esse. Era essa a sensação que eu ficava, porque no início a gente não tem muita história. A gente vê o Nick meio que caindo de paraquedas nesse mundo de riquezas e glamour, e convivendo com essas pessoas que a princípio pareciam ser só adúlteras. Mas isso muda, felizmente isso muda, e a história vai encorpando e a gente vai entendendo um pouco das atitudes de alguns personagens, de alguns. Você pode não concordar, mas talvez você os compreenda. Então a história começa desse jeito, né? A gente sendo apresentado junto com o Nick a essa sociedade de festas e pessoas aparentemente
vazias, mas na metade do livro pra lá, isso muda um pouco o foco. Então a gente para de ter só contato com essa vida que eles levam e a gente começa a ver consequências de atitudes que eles tiveram no passado e atitudes que eles estão tendo atualmente. Então aí que a história começa a encorpar e eu ficava agarrada no livro querendo saber o que é que ia acontecer. Porque é inesperado. Muitos acontecimentos aqui no livro foram inesperados pra mim. Então, se um dia você já tentou começar a ler esse livro, não estava gostando muito e desistiu, confie em mim, que a coisa vai encorpando no final e talvez você goste. Bom, eu gostei. Eu comecei a leitura não gostando tanto, mas do meio pra lá eu achei que a leitura valeu muito a pena. Bom, gente, então foram esses os livros que eu li em fevereiro e março. Se vocês já leram algum desses livros, conta pra mim nos comentários o que é que você achou. Se você gostou dos livros que eu gostei, se desgostou dos livros que eu gostei, se gostou dos livros que eu desgostei, enfim, conversem comigo, vamos bater um papo aí nos comentários. O link do blog e das redes sociais que eu uso ficam sempre na descrição do vídeo. Se você quiser me acompanhar em alguma delas, fique à vontade. É bom que a gente pode conversar, não só aqui nos comentários, mas a gente pode se encontrar nessa internet afora também. Se tiver gostado do vídeo, não esquece de avaliar. É isso, gente. Um beijo, a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Tchau!